Pessoal, bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, nossa semana tá acabando, tá? Gostaria de agradecer a todos vocês, né? Por essa semana que a gente teve junto aí, foi muito boa. Gostaria de parabenizar a todos, tá bom? Mas hoje sexta-feira ainda temos uma aula de matemática, né? Então, a gente vai para aula agora, tá bom? Mas agradecendo a todos, né, por uma semana que a gente teve junto aí. E se Deus quiser, na próxima semana a gente tá aqui bem de novo, né? Com saúde, né? E assim eu espero também para todos vocês. Assim como hoje, eu espero que vocês estejam todos bem, tá? Então, bom dia para todos e vamos lá para nossa aula. Beleza, pessoal, então vamos lá. Na aula passada a gente estudou sobre a reta, certo? Então a gente descobriu alguns nomes, né, para as retas, algumas diferenças que há entre elas, né? A gente ficou bem explicadinho lá na aula passada, certo? Então hoje a gente vai estudar, né? Eu vou passar aqui um pouco para vocês do nosso conteúdo sobre a semi-reta e o segmento de reta, certo? Ó, então é o seguinte, o que é a semi-reta? A gente entendeu na aula passada que a reta ela não tem nem começo nem tem fim, certo? Então a semi-reta já é diferente pelo um ponto. Ela tem um começo, mas não tem fim em uma determinada direção, certo? Por exemplo, temos essa reta R aqui, certo? Então, para que essa reta vire uma semi-reta, primeira coisa, ela precisa ter uma extremidade, certo? Ela precisa ter um começo, certo? Então vamos colocar essa reta aqui com o começo com o ponto A. Lembrando que o ponto sempre é a letra do alfabeto maiúsculo, certo? Então essa semi-reta vai começar no ponto A, beleza? Ela começou no ponto A. Então, para que ela seja a semi-reta, ela não pode ter um fim, certo? Então, vamos ter o ponto B, certo? Mas, para que ela seja semi-reta, ela vai passar pelo ponto A, pelo ponto B e continuar, certo? Então, ela ficaria assim, ó. Ó, a extremidade do ponto A, a extremidade do ponto B, mas ela continua, certo? Ela não vai ter fim aqui, ela vai passar pelo A, pelo B, mas vai continuar na sua infinidade, certo? Então isso é uma semi-reta. Ela tem uma extremidade de começo, mas não tem fim, embora ela passe por outra extremidade, que no caso aqui é o ponto B, tá ok? Então, diferente da reta, que não tem nem começo nem fim, a semi-reta tem o começo, mas não tem o fim, certo? Então, vamos lá. Mas nós também temos o segmento de reta. O que é o segmento de reta? O segmento de reta, já diferente da semi-reta, tem um começo e tem também um fim. Por exemplo, nós temos a reta R, certo? Para que essa reta, esse segmento de reta aqui ele seja, né, um segmento de reta, ele precisa ter um ponto de origem. A gente vai marcar pelo ponto A e um ponto final, que a gente vai marcar pelo ponto B, certo? Então, se a gente fosse denominar aqui esse segmento de reta R, ele seria o seguinte, ó. A reta tá aqui R, eu vou colocar pequeno, tá? Por causa que a folha tá, não dá para colocar mais, colocar R. Então seria isso, ó. Se resumiu, ó. A, B, certo? A gente tirou daqui, colocou aqui, ficou o segmento de reta AB, que a gente escreve assim, ó. AB, segmento de reta. Isso daqui, ó, significa segmento de reta AB, certo? Então, ó, ela tem um começo e tem um fim, ok? Só que a gente tem nomes para esses segmentos, certo? Por exemplo, segmentos consecutivos. O que seriam os segmentos consecutivos? Eu coloquei essa reta aqui, ó, A, B, C, D. A gente pode até colocar mais, se eu colocar aqui o E, certo? Para que ele seja consecutivo, o que ele precisa? Ele precisa ter dois segmentos de reta, certo? Que são os que tem fim, ó. Que eles continuem ou dê segmento ao outro, certo? Por exemplo, para que esses segmentos de retas, eles dê continuidade a outro, ou seja, segmentos consecutivos, a gente tem que pegar a mesma extremidade para dar segmento, dar continuidade para o outro. Por exemplo, se nós pegarmos o segmento AB, ó, e ele, ó, segmento AB. Tá aqui a extremidade, ó, que é o ponto A, né? Tá aqui a extremidade, que é o ponto B. Mas qual seria
é o outro segmento que daria continuidade ao segmento AB. Seria o BC, certo? Ó, BC. Usamos a mesma extremidade B e fechamos no C. Então ficaria o seguinte, ó. Segmento AB, segmento BC, certo? Então, exemplo é BC. Porque eles vai dar continuidade, ó. AB, BC, certo? Entendido? Deixa eu colocar outro exemplo aqui. Ó, se nós pegássemos o segmento BC, ó, segmento BC, vai começar no B, vai terminar no C, certo? Qual o outro que vai dar continuidade a esse BC? CD, certo? Ó, na verdade, ó, BC, segmento BC, continuidade, segmento CD, certo? Então, CD. Ok? Então, para ser consecutivo, precisa dar o quê? Uma continuidade no segmento que está sobre a reta, ok? Vou colocar aqui R porque essa reta é R. Mas nós também temos os segmentos colineares. O que é isso? Como a palavra já está dizendo, ó, colineares, né? Na mesma linha, certo? São segmentos que estão sobre a mesma linha. Por exemplo, vamos colocar aqui esse como A, né? Esse vamos colocar como C. Esse eu vou marcar D e esse eu vou colocar E, certo? E essa reta é R. Ok? Então, para que algum desses segmentos aqui, o AB, o BC, o CD ou o DE, sejam colineares, eles precisam estar na mesma linha, certo? Na mesma linha que o outro tá. Por exemplo, ó, o BC aqui, ó, segmento de reta BC. Para que esse segmento BC seja um segmento colinear com outro segmento, eles precisam estar na mesma linha. Por exemplo, ó, o BC, certo? E o BD, ó, na mesma linha, ó. Ok? Ó, o BC, certo? E o BD. Então, BC, BD, segmento. Porque o segmento BC está junto na mesma linha que o segmento BD. Ok? Mais um exemplo aqui, ó. Para que o segmento BD seja um colinear, ele precisa ser colinear com o segmento BE, certo? Ó. Segmento BD, segmento BE, eles estão na mesma linha. Então, BE, ok? Então, dito isso, a gente tem a nossa aula, certo? Espero que vocês tenham entendido. E aí vocês têm aí uma atividade para vocês resolverem, ok?